canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de um interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre as estratégias e os desafios da comunicação na área da saúde. E para falar sobre o tema, o Making Off recebe Lucas Justo, sócio fundador e diretor executivo da Guta, a agência full service especializada no mercado de saúde, farmacêutico, bem-estar e serviços. O Lucas é farmacêutico e tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing e comercial de grandes empresas do mercado de saúde, operadoras de saúde e indústria farmacêutica. Há 7 anos, atua como sócio de agências de publicidade voltadas ao mercado de saúde. Lucas, seja muito bem-vindo aqui no Making Off para contar sobre o bastidor desse mercado que é cheio de coisinhas específicas e tal, não é isso mesmo? Prazer, Regina, obrigado. Sim, esse mercado tem uma especificidade aí muito grande, né? Acho que a gente tem muito assunto para conversar. Com certeza. E aí, Lucas, você é natural de onde? Eu sou de Santos, eu nasci em Santos, é, fiquei até meus 17, 18 anos bastante fixo por aqui, fiz faculdade em Santos e em um determinado momento São Paulo chama, né? Santos é uma cidade que é incrível. Eu voltei para a cidade agora, estou fixo em Santos novamente, mas eu fiquei Ah, aí 20 anos em São Paulo trabalhando e estudando nos últimos tempos. muito bom. Tá, e aí, como é que foi antes da Guta? O que você fez? Você Olha, estava eu em Santos ou você veio para São Paulo para atuar nesse mercado aqui? Eu comecei trabalhando em Santos, eu fiz faculdade de farmácia, né, aqui na cidade mesmo. Hum? Uma decisão muito cedo, né, a ser tomada. Eu entrei na faculdade com 15 para 16 anos, então não tinha suporte nessa área da família, né? Uhum. Então, meu pai é engenheiro, minha mãe psicóloga, meu irmão mais velho administrador, eu que acabei voltado aí para a área de ciências, biologia, sempre gostei mais desse mundo e tomei a decisão de farmácia, bastante questionada por todos, mas foi uma decisão super acertada. Eu acho que a profissão, né, a área de farmácia é uma área extremamente ampla, com um potencial de mercado gigantesco, e acabei conseguindo unir, né, no decorrer da formação e da minha parte profissional, acabei conseguindo unir ali a área que era mais de negócios, que sempre me atraiu mais, né? A faculdade de farmácia é uma faculdade bastante técnica, Sim. que acaba voltando, né, os profissionais muito para a área técnica, mas acho que teve um determinado momento que eu consegui direcionar para o que eu gostava, que era realmente negócios, marketing, comercial e aí por diante. Tá, e aí, Eu, qual foi a sua primeira atuação já formado? já formado, Ou de repente você concluiu o curso e aí, para onde, o que você fez? eu comecei trabalhando em farmácia de manipulação, estagiando, daí passei por hospital, também Hum. estagiando, e teve um momento que eu entrei no mercado que foi o mercado que praticamente me formou nesse mundo e fez essa migração minha do conhecimento técnico para uma atuação mais de negócio, que foi o mercado de PBM. Né? O mercado de PBM O que ligado é à gestão, PPM, para quem não sabe? literalmente é Pharmacy Benefit Management, que são as empresas de gestão de benefício medicamento. Então, tem dois mundos muito grandes nesse mercado. Então, pensa que grandes empresas que oferecem um benefício medicamento para os colaboradores, Sim. essas empresas que têm uma estrutura para administrar todos esses cartões e esse consumo de medicamento das grandes empresas, e grandes empresas a gente cita Gerdau, Nestlé, todas as grandes. E tem um outro segmento que as PBMs prestam, que são a parte de dar acesso a medicamentos com condições comerciais diferenciadas. Então, aqueles programas que você vai na farmácia e a Sim, farmácia te pergunta, você está inscrita no programa? sim, sim. E a empresa que eu comecei trabalhando foi uma das pioneiras nesse mercado de benefício Legal. medicamento via indústria.
E é interessante que esse mercado ele te coloca em contato com todos os stakeholders, né, do mundo de saúde. Eu comecei com 18 para 19 anos. Quando eu me formei, eu fiquei nessa empresa e iniciei numa parte técnica e fui migrando para uma área de relacionamento com a indústria farmacêutica, com operadoras de saúde, e aí sim comecei a tramitar no mercado de saúde como um todo e me envolvendo muito nessa parte de desenvolvimento de produto, negociações e aí por diante. E aí, quando surgiu a Guta? Quando é que você falou assim: eu agora quero ter a minha empresa, eu vou fazer minha empresa agora? Quando é que aconteceu isso? Foram quase 15 anos depois dessa minha formação. Eu vim me envolvendo com vários mercados e players, já estava no momento que eu tinha uma relação muito grande com o mercado farmacêutico, e aí acabam surgindo oportunidades que você visualiza de, não lacunas, mas que você consegue entrar com talvez uma prestação de serviço diferente. Foi aí que, em contato com o meu sócio atual, ele já veio, né? Ele era líder de agências desse segmento de saúde, e a gente conversando, a gente falou, bom, acho que temos um espaço para desenvolver algo interessante. E foi aí que a gente se estruturou e fundou a Guta. Vão fazer 6 anos agora, esse ano, e totalmente focado, já nasceu focado nesse segmento. Né? Acho que o grande desafio foi no início você surgirem oportunidades em outros mercados que não de saúde e ter que falar não. Né? É desafiador quando você está estruturando uma empresa que você tem que gerar negócios e batem na porta e falam, bom, você faria esse serviço de comunicação? E a gente, putz, não, esse mercado a gente não atua. Mas foi acertado, né? A gente entende que o grande diferencial que a gente tem é o conhecimento super especializado e super específico no ambiente de saúde como um todo, não apenas o farmacêutico. E a pergunta que não quer calar: por que Guta? Como é que vocês Tá. escolheram esse nome? Como é que foi isso? Aí a parte técnica ela puxa novamente, né? A Guta veio. Tem um filme antigo demais que chama Gattaca, que é Gattaca, é um filme de ficção científica É, hollywoodiano grande, que é. ele foi, esse nome do filme é relacionado às bases nitrogenadas do DNA e RNA, que é de guanina, uracila, tiamina. E a Guta, ela veio inspirada nisso. Né? A gente falou, poxa, somos totalmente voltados a esse segmento. Falar de DNA e RNA, que é o que nos permeia e é a forma como a gente quer se posicionar no mercado, e surgiu a ideia de juntar essas palavras e formar o Guta, que nada mais é do que essas bases Eu nitrogenadas. imagino como é que não foi esse brainstorm, né? Não, Porque foi divertidíssimo. O pior foi convencer os sócios e os demais que era um nome bom. tudo bem, vocês tinham toda a argumentação científica aí, não tinha problema. Não tinha problema. Mas vamos lá, e hoje, como é que a empresa está estruturada? Onde que vocês estão? Né? Uhum. Quem A são os gente, profissionais da empresa? a gente segue a nossa sede em São Paulo, na Vila Olímpia. Uhum. Seguimos com o escritório, né? A gente, pós-Covid, a gente não teve nenhuma mudança, a gente está trabalhando no modelo híbrido ainda, com presença no escritório pontualmente. A empresa está estruturada, somos hoje 46 profissionais, então segue num crescimento interessante, a gente deve passar de 50 pessoas até o final do ano. E como full service estruturado com todas as áreas, né? Criação, redação, parte de planejamento, programação, digital, todas essas estruturas da empresa muito bem formadas e atuando. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então, vamos fazer um intervalo e a gente volta já já, viu, gente? Porque tem muita história sobre esse mercado, viu? E sobre todos os serviços que a Guta presta para esse mercado, tá bom? Fica aí, gente, vocês não podem perder. Um minutinho, a gente já volta. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando,
Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. E hoje a gente está recebendo Lucas Justo, que ele é sócio fundador e diretor executivo da agência Guta. E o papo hoje é sobre o mercado de saúde. Então, Lucas, conta para a gente como é que está esse mercado de saúde no Brasil, isso do ponto de vista da comunicação, né? Quais são as principais características? Qual que é o tamanho desse mercado? Fala para a gente ter uma ideia de como é que é tudo isso. Perfeito. Quando a gente fala de mercado de saúde, ele envolve uma série de aspectos e segregações, né, para a gente conversar, né? O mercado de saúde, quando a gente fala de saúde, a gente separa entre pública e privada, né? Aqui, quando a gente fala do mercado de saúde brasileiro, a gente tem um mercado, uma prestação pública com SUS, que é super interessante, e a gente tem um mercado privado também em crescimento. Hoje são 50 milhões de pessoas que estão no sistema privado de saúde, de uma população de 210, 215 milhões de pessoas. É um mercado gigantesco em termos de tamanho. Tudo que a gente fala de Brasil, né, a gente tem uma população grande, quando a gente compara com os demais países. Estamos falando de um mercado que gira em torno de 400 bilhões de reais, né? Então, é um número astronômico. E esse número se divide na parte tanto de planos de saúde, tratamentos, e a parte de consumo de medicamentos, seja ele de varejo ou institucional, né? Então, é um mercado que segue crescendo, né? Então, diferente de outros mercados, principalmente na pandemia, também é um mercado que cresceu, infelizmente por motivos que a gente não queria. Então, é um mercado muito estável, né? E com potencial gigantesco de crescimento. E quando a gente vem para toda essa parte de comunicação, a gente tem uma série de características que acabam também nos separando, né? Então, a forma como a gente comunica medicamentos que são de prescrição, ele é diferente do que a gente tem liberdade para comunicar medicamentos que são isentos de prescrição. Então, tem várias nuances de como a gente pode fazer chegar a informação até o público final, né? Seja ele consumidor, paciente. Então, são várias características que nos fazem ter estratégias definidas e formas de montar uma campanha, montar um trabalho diferente. E vem cá, me diz uma coisa, olha, o que que acontece, o que que eu vejo muito acontecer? O cliente ou o prospect, alguém que vá procurar
a Guta ou qualquer outra agência para fazer, porque quer um serviço de comunicação, normalmente eles não têm ideia, né, do que é. Por quê? Uhum, Porque eles estão realmente buscando um especialista para justamente saber desse especialista. No mercado da saúde, existem coisas, assim, que o pessoal viaja muito, assim, do tipo, vem procurar a Guta para fazer um trabalho de uma campanha, por exemplo, e, de repente, é ignorante, sim, no que pode ou que não pode comunicar. Existe isso ou não? Ou quando o cliente vai buscar, esse cliente do mercado de saúde vai buscar os serviços da Guta, ele já sabe, ele já tem essa orientação. Como é que é isso? ele já tem, na sua grande maioria ele já tem, principalmente os nossos clientes, né? Quando a gente fala de mercado farmacêutico, que é Né? 90% do nosso público, uh, eles já são muito bem orientados e formados do que pode ou não pode fazer. Claro que a gente, algumas vezes, traz, né, um pouco mais desse conhecimento para suportar nas decisões ali, mas eles sabem das restrições. E a estrutura da indústria farmacêutica, ela também é muito bem formatada para que não passe nenhuma comunicação indevida para o público, para o profissional de saúde. Então, o que a gente escuta muito que acontece é o contrário, né? É uma indústria farmacêutica ir em busca de uma agência não especializada e aí sim vir algo que a regulamentação não permite, né? Tem coisas que são muito claras que não podem ser feitas. E a gente já ouviu até já chegaram a oferecer posicionamento em Big Brother de medicamento que não poderia ser divulgado para público aberto, né? Então, tem questões que a gente, né, o nosso dia a dia é pensar nas possibilidades criativas com a regra, né, debaixo do braço e sabendo muito bem o que pode ou não pode ser feito. E isso não está, quando a gente fala da Guta especificamente, isso não está na minha cabeça ou na cabeça da diretoria, isso está permeando a empresa. Então, meu diretor de arte, ele sabe o que pode ou não pode ser colocado numa peça para uma campanha de medicamento. Né? Então, é super específico. O mercado é bem definido nesse sentido em termos de regulamentação. E me diz uma coisa, quais são os principais desafios que vocês enfrentam para lidar com a comunicação nessa área de saúde, que, ok, como você mesmo estava falando, é cheio de regras, de normas, né, o que pode, o que não pode comunicar, né, usar em peças de comunicação. Quais são os desafios, os principais desafios? Essa comunicação tem que ser muito assertiva, né? E existem campanhas que, quando eu posso falar de doença, né? Então, quando eu penso numa comunicação, numa campanha de awareness sobre uma doença específica, tem uma estratégia que eu faço chegar essa informação até o público final para que eles tenham orientações relacionadas àquela doença e procurem um médico. E, ao mesmo tempo, eu tenho que comunicar o meu produto para esses profissionais de saúde de forma totalmente técnica, né? Sim. A minha responsabilidade como um comunicador do meu cliente, né? Quando a gente formata uma campanha, eu comunico o profissional de saúde para que ele tenha e tome a decisão sobre a prescrição ou não do meu medicamento. Sim. Então, o desafio é eu ter essas estratégias muito bem definidas e quais são os canais que a gente vai utilizar para comunicar, para que essas duas informações se encontrem. Enquanto eu comunico à população sobre a importância dele ir atrás de informações a respeito de um sintoma, de algo que ele está sentindo, ele tem que buscar no profissional de saúde, ao mesmo tempo eu também comunico o profissional de saúde para que ele conheça o tratamento disponível com base no medicamento de um cliente nosso. E essas duas questões se juntarem para a gente é o grande desafio, considerando toda a regulamentação. Agora, me diz uma coisa, nisso que você está falando, você teria algum exemplo para mostrar para a gente de algum case ou de algum trabalho que vocês fizeram que, de repente, tinha que existir uma comunicação para o público consumidor e uma comunicação
para os agentes de saúde, as pessoas no caso, os profissionais da área de saúde. Você tem alguma coisa para falar para a gente? E o que vocês tiveram de resultado nesse sentido? Isso é muito nosso dia a dia. A gente normalmente tenta puxar essas duas pontas, sabe, Regina? Trabalhar esses dois lados da comunicação com o profissional e também da comunicação com o paciente, limitado ali a informações que ele possa receber. Mas a gente tem uma série de cases, né? A gente tem cases relacionados a produtos que para contracepção, né? Onde a gente comunica para essa população os números relacionados à gravidez não planejada e, ao mesmo tempo, eu mostro para a população, para os profissionais de saúde, a importância de um implante subcutâneo hormonal para que eu possa reduzir os riscos de gravidez não planejada. Esse foi um case interessante, que a gente uniu muito bem isso no momento que a gente, junto com o nosso cliente, tentava buscar a incorporação desse medicamento no SUS. Né? E quando a gente fala de números relacionados à gravidez não planejada, por exemplo, eles são absurdos, né? Tem números que mostram que 55% das mulheres que engravidam não foi planejado. Né? E, ao mesmo tempo, quando eu mostro para o sistema público que se eu der acesso à população a métodos contraceptivos, eu consigo reduzir esse problema e os custos relacionados a isso. Sim. Esse foi um case que a gente conseguiu um resultado super interessante, que foi a incorporação da tecnologia para populações específicas dentro do SUS. Né? Então, são vários modelos e cases que a gente vai unindo essas duas frentes para que a gente chegue no resultado. E aí, nesse caso, que tipo de materiais que vocês usaram para estar divulgando isso, ou mesmo ferramentas? Quando a gente fala da parte de awareness para a população em geral, a gente trabalha digital, influenciadores, vídeo, material informativo, uma série de... Mas a parte de digital, nesse caso, dessa campanha, foi muito grande. Né? Foram diversos influenciadores fazendo um desafio para tentar chamar a atenção do problema, uma campanha recorrente durante 3 meses, rodando nas mais diversas plataformas de rede social, e trazendo ali para a parte de profissionais de saúde uma série de materiais mais técnicos, suportando ali a importância do produto em si. Né? E ali eu tenho também os mais diversos. Normalmente, esses materiais chegam até o profissional de saúde através da força de vendas da indústria farmacêutica. Né? Então, os materiais são desenvolvidos para a força de vendas utilizar, mostrando para esses médicos... Muito interessante isso, porque, no fim das contas, quem vai levar isso ao profissional de saúde, ele também tem que estar afiado. Super. Né? E eles são afiadíssimos, né? A força de vendas de uma indústria farmacêutica, eles conhecem no detalhe. Muito interessante. Mas nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. 1 minutinho só. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. E a gente está voltando aqui com o terceiro e último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Lucas Justo, que ele é sócio fundador e diretor executivo da agência Guta, o Papo Mercado Farmacêutico. E agora é o seguinte, queria saber quais são os principais desafios que vocês enfrentam durante esse processo de
concepção e desenvolvimento de uma ação de comunicação para o mercado da saúde. O que vocês enfrentam? Como é que é esse processo? Perfeito. Acho que a gente parte de ter processos bem estabelecidos para que a gente crie usando a parte técnica e o conhecimento necessário para isso, né? Então, pegando exemplo de campanha para comunicação para médico, né? Uhum. Tudo que a gente vai falar para um médico, ele tem que ser suportado por referência, né? Então, a partir do momento que eu quero apresentar o meu produto, mesmo de uma forma marqueteira, esse marqueteiro nosso, ele tem que ser suportado por uma referência de estudo científico publicado que me permita fazer alguma afirmação relacionada a isso. Sim. Então, quando a gente está criando uma campanha de um produto, tem muito estudo, né? Um estudo técnico. Então, a leitura desses materiais, ela é uma leitura científica, né, de certa forma. E o nosso desafio é conseguir trabalhar esse conteúdo técnico para que ele seja vendedor, que tenha uma mensagem assertiva, né, que tenha uma mensagem de fácil absorção. Né? A gente estava falando agora há pouco do representante, da força de vendas. Muitas vezes ele tem 1 minuto, né, para falar com esse médico. E se eu não tiver algo ali que seja muito bem posicionado, porque é isso, né? Tem ele e tem mais 5 representantes que vão falar para esse médico. Se eu não conseguir comunicar de uma maneira muito assertiva e marcante, né, vai ser complexo. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, né? Como é que a gente, referenciando tudo que a gente vai falar, a gente consegue uma campanha interessante e um claim, uma comunicação boa para o nosso produto. Tipo, me veio uma questão agora. Ok, eu entendi que realmente você precisa ter uma referência de algum estudo, né, científico comprovado e tal, comprovando alguma coisa, alguma eficiência do medicamento, vamos dizer, para ser usada para fazer essa comunicação. E no caso de um produto novo, todo produto desse mercado, ele tem que ser validado por um Sim, estudo para ele ir para o super. mercado e para você poder fazer essa comunicação? Demais. Qualquer medicamento para ser lançado, ele passa por um processo de pesquisa clínica bastante complexo, podemos dizer. São várias fases de uma pesquisa clínica, indo até a fase 4, né, que é a fase chamada de pós-marketing. Mas depois de uma fase 3, ele já passa por um processo de aprovação junto à Anvisa, né, para que ele possa ser liberado, e isso dura um bom tempo, né? Mesmo ele tendo sido aprovado em outros países, muitas vezes há necessidade de condução de estudos clínicos localmente para a gente entender especificidade de população, né? Então, para entender, o Brasil é muito diverso, né? E isso é um ponto positivo, mas somente depois dessa aprovação da Anvisa, que já tenha uns estudos clínicos ali validados, que esse medicamento vai para um processo de comercialização, e aí sim começa o nosso trabalho de suportar essa indústria com os materiais ali que ela vai utilizar junto à área médica. E nesse momento, muitas vezes, a gente não tem muito estudo, né? Porque o medicamento, claro, ele tem muito estudo, né, para esse lançamento, só que ao longo do tempo desse medicamento, novos estudos são realizados, né, validando ainda mais resultados dele. E aí a gente vai absorvendo esses novos estudos e trabalhando os diferenciais do produto, novas indicações. Tem muito produto que ele surge para uma indicação e depois ele vai ganhando novas liberações de indicações. Quando a gente fala de oncologia, por exemplo, isso faz parte do processo, né? O medicamento oncológico ele é direcionado para um tratamento e depois ele ganha novas indicações. Então, é um estudo contínuo, Regina. A Não, gente com tem que... certeza. E vocês têm que estar antenado o tempo todo, né? Total, total. Porque eu imagino que vocês, eh, um cliente desse mercado que contrata vocês, um grande cliente, uma indústria farmacêutica, ele vai ter uma série de campanhas para serem feitas de diversas formas, usando diversas ferramentas, né? Uhum, Então, uhum. vocês têm que ficar constantemente acompanhando, né? Tudo que está sendo, tudo de novo que está
que está sendo falado, que está sendo Sim. estudado, né? Como é que está sendo avaliado isso, até se tem alguma outra indicação esse produto, para vocês estarem usando isso também, né? Como Sem dúvida. informação para poder fazer essa comunicação. E agora, como é que vocês da Guta enxergam as redes sociais, né? O papel das redes sociais e das mídias digitais nesse setor, nesse mercado de saúde, que é um mercado que tem todas as especificidades, né? De uma série de coisas não poderem ser divulgadas. Como é que vocês veem? Você tem algum case que você de repente utilizaram a tecnologia, né, para fazer essa comunicação? Assim, as redes sociais hoje elas fazem parte do dia a dia, né? Acho que toda campanha que a gente começa a trabalhar envolve entender como é que a gente leva isso para plataformas digitais. Tem especificidade também, né, de, poxa, uma campanha que eu vou fazer chegar até o consumidor final, até a população, então, basicamente, tem todas as plataformas de redes sociais e outras que a gente conhece, mas também tem toda a parte de comunicação digital quando a gente olha para o público profissional de saúde, que existem plataformas próprias para isso. Sim. A gente consegue, claro, esses profissionais também estão, né, nas plataformas que a gente conhece, mas existem ferramentas digitais que se comunicam diretamente com esse público, né, hoje em dia. Então, quando a gente olha para isso, a gente une todo esse conhecimento. Existem vários cases que a gente utilizou, né, ferramentas digitais, desenvolvimento web, app, citando especificamente a gente, pré-pandemia, e daí acho que esse é um case interessante, a gente desenvolveu para uma indústria farmacêutica um aplicativo que era para que ele tivesse o relacionamento com todos os profissionais de saúde, de todos os seus produtos e estudos e novidades que aconteciam, né? Isso não é um diferencial, né? Isso é bastante usual, né? Acho que quase todas as farmacêuticas hoje possuem plataformas fechadas, Sim. que o acesso é restrito para profissional de saúde, né, para se comunicar. Mas a gente fez algumas inserções ali dentro dessa plataforma que integrou a solicitação, por exemplo, de amostra grátis, né, de medicamentos junto à logística da indústria farmacêutica, né? Então, esse profissional de saúde conseguia pedir uma amostra que ele tinha interesse para conhecer o produto, para utilizar no dia a dia ali da clínica dele, e isso levava ele a, de certa forma, consumir um conteúdo mais técnico, porque assim, antes de você pedir um medicamento, dá uma olhada aqui tudo que esse medicamento, em termos científicos, consegue te proporcionar. Então, essa integração foi interessante, e o mais interessante é que foi pré-pandemia. Quando teve a virada da pandemia, essa indústria farmacêutica já estava muito bem preparada para ter esse aplicativo na mão dos profissionais de saúde, e a comunicação ficou muito mais fácil. Quando a gente viu que foi uma corrida de todas as indústrias de, poxa, agora eu preciso de uma plataforma digital para falar com os médicos, essa especificamente já tinha ali um aplicativo super estruturado na mão dos prescritores, e isso foi um case bem interessante. Muito legal isso aí. E, bom, ciência é uma coisa que evolui dia após dia. Isso aí é uma coisa interminável, né? Como é que vocês planejam lidar com os desafios futuros, né, da comunicação na área da saúde, né? Que uma série de mudanças, como demográficas, tecnológicas e regulatórias, eles estão em curso. Como é que vocês pensam sobre isso? Bom, além de trazer gente jovem para a empresa, né, que a absorção, né, desses temas é muito mais fácil para esses novos nativos digitais que tem no dia a dia, a gente aqui do outro lado se esforça muito para estudar e pensar na utilização e a melhor forma de utilizar essas novas ferramentas. Mas a realidade é que no nosso dia a dia a gente está sempre absorvendo tudo que vem de novas tecnologias. Então, quando a gente fala no mercado de saúde hoje, a gente tem um crescimento do uso de e-commerce muito grande, a gente começa a ver inteligência artificial, vários gadgets, né, de uso pessoal que hoje em dia, né, relógio que mensura pressão, que mensura uma série de outras coisas, enfim. E a gente entender qual é o melhor momento de adoção, né, disso para o nosso dia a dia, porque
muitas vezes você adotar algo antecipadamente pode não ser o melhor resultado final para o seu cliente, né? Então, a gente estuda muito, pensando em inteligência artificial hoje, já faz parte do dia a dia da agência o uso do ferramental e pensar na integração dessas ferramentas nas nossas soluções também. E como é que a gente pode gerar maior valor para esses clientes com base nessas novas tecnologias, né? Como é que eu gero valor, como é que eu trago mais agilidade, qualidade e até mesmo redução de custos, né? Quando a gente pensa nesse desenvolvimento de campanhas e materiais, né? A gente tem testado muitas ferramentas hoje e vendo aquela que realmente melhor performa, com todo o cuidado, né, de validar o que está sendo desenvolvido através dessas ferramentas para a gente comunicar ali junto aos clientes. Então, faz muito parte do nosso dia a dia hoje e é difícil acompanhar, né, Regina? Com certeza, com certeza. O negócio voa, né? O tempo todo, todo dia tem uma coisa nova, né? Então, realmente Exato. fica mais difícil. Mas vamos lá, quem quiser conhecer a agência Guta, seus produtos, serviços, quais são as formas de contato? Bom, tem meu e-mail, né, lucas.justo@guta, com 2ts.com.br. O nosso site, que é guta, com 2ts.com.br, e nossas redes sociais. Na rede social, no Instagram, é Guta Brasil. Você vai encontrar a gente tem ali uma rotina bem interessante desse mundo de saúde nas nossas comunicações. Estou super à disposição para quem quiser bater um papo. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigada, viu, Lucas? Foi muito legal o bate-papo, viu? Sucesso para vocês, viu? Obrigado, Regina. Eu que agradeço. E eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Quer dizer, você não tem desculpa para falar que você não viu ou ouviu o Making Off. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Lucas!